Olá, crianças, tudo bem? Vamos lá continuar com o assunto da gente. Hoje a gente volta para Brasil e vamos até o fim do ano terminar Brasil. Se tudo der certinho, a gente conseguir terminar, aí a gente começa a revisar os assuntos dos segundos anos que possam cair no Enem, tá bom? Então vamos lá. Começamos com a República Populista no Brasil, né? Período que vai de 1946, com o fim do Estado Novo de Vargas, até 1964, com o golpe militar. Os principais partidos políticos desse período vão ser o PSD, o Partido Social Democrático, né? Social-Democracia, partido criado por Getúlio Vargas. Era o principal partido do Brasil, era o partido de base rural. Quem fazia parte do PSD? Os industriais, os banqueiros, os latifundiários, todos associados ao regime varguista, ao regime do Estado Novo e ao próprio Getúlio Vargas, tendo políticos tradicionais com grande prestígio em suas regiões, como, por exemplo, Juscelino Kubitschek, né, que fez Brasília, Ulisses Guimarães, que foi o pai da Constituição de 87, e Tancredo Neves, que era para ser presidente do Brasil, mas infelizmente ele faleceu um pouco antes da sua posse. Né? A gente vai ver isso mais na frente. Além do PSD, a gente vai ter a UDN, a União Democrática Nacional, que era o partido de oposição, segunda maior força política do país, de característica anti-getulista, anti-varguista. Então eles eram contra tudo que Getúlio Vargas representava, contra a intervenção do Estado na economia, contra leis trabalhistas, apoiando o liberalismo econômico clássico e um alinhamento ideológico com os Estados Unidos. Eles eram ligados a banqueiros, grandes empresários ligados aos Estados Unidos e donos de veículos de comunicação. A gente pode entender que o PSD era permeado por pessoas ligadas ao capital nacional, enquanto que a UDN era formada por pessoas ligadas ao capital internacional. Exemplos aqui da UDN, a gente tem Carlos Lacerda, Assis Chateaubriand, Júlio Mesquita, a família Marinho da Globo, né? José Sarney, que já estava lá, e o falecido Antônio Carlos Magalhães da Bahia. A terceira força política era o PTB, o Partido Trabalhista Brasileiro, baseado nos sindicatos, legalizados durante o governo Vargas, criado também por Vargas. Então Vargas criou dois partidos, um para ele ter apoio da classe elite, da elite econômica do país, e um outro para ter apoio dos trabalhadores, defendendo o nacionalismo econômico, né, que é o nacional-desenvolvimentismo, com intervenções econômicas do Estado na economia. Se destacando aqui o próprio Getúlio Vargas, João Goulart, o Jango, que foi o presidente deposto pelo golpe militar, e Leonel Brizola. A gente ainda tinha o PSP, que era o Partido Social Progressista, considerado um partido de aluguel, porque ele só era relevante em São Paulo, né? E era com um lema bem sui generis, vamos dizer assim, que é o rouba mais faz. Né? Então a gente rouba, mas a gente faz. Também tínhamos o PCB, o Partido Comunista Brasileiro. Esse teve curta duração porque o seu registro foi cassado em 1947 durante o governo Dutra, forte apenas em grandes cidades, principalmente cidades industriais, né? Rio de Janeiro e São Paulo se destacavam, ligados a intelectuais, estudantes universitários ou artistas. Exemplo, Luiz Carlos Prestes, aquele Luiz Carlos Prestes da coluna Prestes, lá na República Velha, Cândido Portinari, Jorge Amado, Graciliano Ramos, Mário Lago, Caio Prado Júnior, Oscar Niemeyer e vários outros intelectuais e artistas. Muitos desses, nos anos 50, vão sair do PCB quando Khrushchev revela ao mundo os crimes do regime stalinista. Né? Aqui a gente tem um gráficozinho bem simples com a seção dos partidos. Então, o PSD sempre na frente, a UDN em segundo lugar, só em 62 que ela vai ser ultrapassada pelo PTB. Aí vamos para o primeiro presidente eleito do Brasil pós-ditadura de Vargas, que é o governo do general Eurico Gaspar Dutra, em uma aliança PSD-PTB, ou seja, era um governo de orientação varguista. Eles estavam ligados a Getúlio Vargas, que ainda era vivo, e a tudo que Vargas representava. Dutra era um general, então ele tinha uma coisa muito conservadora no modo dele de ver o mundo,
Então a gente vai ter, por exemplo, a proibição de cassinos e jogos de azar no Brasil. Em 46 vem a nova Constituição, que vai mesclar o liberalismo com o conservadorismo. O Brasil vai continuar a ser uma república federativa, presidencialista. Vai continuar, na verdade, não, vai voltar a ser, porque o Estado Novo não era. A gente vai ter o voto secreto universal, só que analfabetos, soldados e cabos não votam. Os sindicatos vão ser atrelados ao governo, né, com restrição de greve. Então, a gente vai ter uma tutela do governo sobre os sindicatos. O mandato presidencial vai ser de 5 anos sem reeleição. E a liberdade partidária ela é relativa, já que o Partido Comunista, por exemplo, foi cassado, né? A gente não tinha total liberdade partidária durante esse governo. Durante a Guerra Fria, o governo Dutra vai se alinhar aos Estados Unidos, rompendo relações diplomáticas com a União Soviética. Então, o Brasil não se relacionava diplomaticamente com a União Soviética durante o governo Dutra, que era alinhado aos Estados Unidos. E em 1947 veio o cancelamento do registro do PCB, que eu já falei aqui ainda agora, né? Dutra vai aplicar uma política liberal com facilidade para importações no Brasil. Qual é a consequência disso? A gente vai ter o esgotamento das reservas financeiras do país, porque as importações vão pipocar e a gente não vai ter exportações suficientes para bancar essas importações. Com muito produto importado no mercado brasileiro, a gente vai ter uma retração da indústria nacional, porque não tinha como concorrer com o produto estrangeiro. Isso vai gerar um endividamento do país, porque a reserva acabou, resultando em arrojo salarial, descontentamento dos trabalhadores e inflação. Em 47, diante do fracasso desse liberalismo com facilidade para importações, o governo vai voltar ao intervencionismo estatal na economia, retrocedendo todas essas medidas. Aí percebam que a inflação vai pipocar. 46 é o primeiro ano de Dutra, mas 47, 48, 49, 50, a gente já vai estar em inflação de 2 dígitos, né? 12%. Em 53 a gente já vai estar em 21% de inflação ao ano. Vem a eleição para a sucessão de Dutra, e aí quem é eleito? Getúlio Vargas. O próprio Vargas, deposto lá pelo Exército no fim do Estado Novo, agora vai ganhar a eleição em uma aliança entre o PTB e o PSP. Vargas vai assumir o país com uma grave crise econômica, né? A inflação alta, bem elevada, falta de recursos, as reservas foram todas consumidas com as importações lá de Dutra, uma crise política muito grave, com muita pressão da oposição. Afinal de contas, a gente está falando de um cara que foi ditador durante 7 anos e só saiu porque o exército obrigou e simplesmente o cara voltou. Então, Vargas era a representação de tudo que não prestava dentro da visão da oposição da UDN. Então, era muito difícil para eles tolerarem Vargas presidente do Brasil. E aí, Vargas, com a sua política nacional desenvolvimentista, vai criar o BNDE, hoje BNDES, né? Que é o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico. Hoje a gente acrescentou o S de social. Qual era a ideia do BNDE? Era ser um banco público para bancar investimentos na indústria nacional por meio de empréstimos subsidiados. Ou seja, você vai abrir a sua fábrica, implementar a sua indústria com dinheiro emprestado do banco do governo federal, certo? Com juros bem abaixo do que o mercado praticava. Então, a política de Vargas era uma política nacionalista no sentido de nacional desenvolvimentismo mesmo. Então, a ideia era desenvolver o Brasil a partir do capital nacional. Nós vamos fazer o país se desenvolver com seus próprios meios. Enquanto que os liberais da UDN pregavam o liberalismo econômico. No liberalismo econômico, não importa de onde vem o dinheiro. Importa que ele seja aplicado, importa que a gente tenha as fábricas, importa que a gente tenha os produtos. Não cabe ao Estado interferir na economia. Esses liberais da UDN eram taxados como entreguistas pelos varguistas. Então, esse termo entreguismo aqui vem com muitas aspas, porque era uma questão realmente política, né?
Então, quem é que estava ligado ao nacionalismo varguista? Os estudantes universitários, sindicalistas, o PTB, os comunistas, né? Inclusive, são eles que vão bancar a campanha do Petróleo é Nosso pela criação da Petrobras. A UDN, com os empresários ligados aos Estados Unidos e setores das Forças Armadas, ligadas à Escola Superior da Guerra e dos meios de comunicação. Guardem a Escola Superior da Guerra, porque é ela que vai arquitetar o golpe militar de 64, junto com a UDN e esses empresários aqui. Aí a gente vai ter a campanha do Petróleo é Nosso, né? Vai ser uma campanha, por exemplo, isso aqui é uma propaganda, o Petróleo é Nosso, mostrando o Brasil com seu petróleo sendo abraçado por um povo, né, dos entreguistas, para poder se apropriarem do petróleo brasileiro. Dentro da lógica nacional desenvolvimentista, o petróleo deveria ser explorado com recursos nacionais por uma empresa nacional, no caso, a Petrobras. Na ótica dos liberais da UDN, não cabia ao Estado brasileiro explorar petróleo. Qualquer empresa deveria ser livre para explorar o petróleo no Brasil, pagando os seus impostos. Aí, em 53, Vargas cria a Petrobras. Cria-se também a Eletrobras, né, que é para poder fazer produção de energia elétrica. Em maio de 54, o último ano do governo Vargas, Jango, né, João Goulart, que era ministro do Trabalho, vai dobrar o salário mínimo, um aumento de 100%, que vai gerar muita inflação, muitas críticas da oposição. E aí vem o manifesto dos coronéis, né, já questionando o governo Vargas, exigindo a renúncia dele, e o atentado da Rua Toneleiros. Que foi o atentado da Rua Toneleiros? Carlos Lacerda, que é esse daqui, né, que está no braço dos policiais, era um jornalista, governador do estado da Guanabara, né, que o Rio de Janeiro era o Distrito Federal. E aí ele fazia muita oposição a Vargas, inclusive pedindo que o exército desse um golpe para derrubar Vargas. E alguém dentro do governo Vargas, não se sabe quem, mandou matar Carlos Lacerda. No atentado ele não morre, mas morre o segurança dele, que era um major da aeronáutica. E isso vai aumentar mais ainda a pressão das Forças Armadas contra Getúlio Vargas. E aí essas pressões pela renúncia vão culminar em agosto de 54 no suicídio de Vargas. Ele se suicidou de fato? A gente não sabe. A gente tem como saber? Não, a gente não tem como saber. Importa para a gente hoje saber se Vargas morreu de morte suicidada ou ele cometeu o suicídio? Não, não importa mais. Hoje vai ser só curiosidade. O que importa para a gente saber é que o povo brasileiro, naquela época, acreditou no suicídio de Vargas e se manifestou em cima do suicídio. E aí, como é que o povo se manifesta? Se manifesta em solidariedade ao finado presidente do Brasil. A gente vai ter um velório de Vargas, né? Aqui ele é defuntado já no caixão, o povo chorando com os santinhos dele, e aí milhares de pessoas nas ruas para acompanhar o velório de Vargas. Nesse sentido, o golpe militar que a UDN estava preparando para derrubar Vargas ficou inviabilizado. Não tinha como você dar um golpe de Estado aqui se o povo não lhe apoiava. Então ficou muito difícil para o pessoal da UDN, se teve que dar prosseguimento, né, ao mandato de Vargas, com o vice Café Filho do PSD assumindo. Se aproxima da UDN, bem rapidinho. Ele vai se afastar por doença. Carlos Luz, que era o presidente do Congresso Nacional, assume. Vai ter uma tentativa de golpe militar impedida pelo Marechal Henrique Lott. Esse golpe militar aqui era para impedir a posse do próximo presidente da República eleito, seria Juscelino Kubitschek, que aí a gente vai ver já na próxima aula, tá bom? Beijo, crianças!